Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso devocional diário. Eu estou muito feliz que você está aqui. Hoje é 23, sábado, aniversário do meu querido amigo Daniel Teixeira, faz parte da diretoria da PIB-BH. Um grande abraço, um homem servo de Deus, cheio da presença do Senhor. É aniversário também do Arlindo Alves, do Vitor Reis, outro grande homem de Deus. Hoje é aniversário aqui de grandes homens de Deus. Eu estou muito feliz, que Deus abençoe muito vocês. E os meus parabéns, eu estou muito feliz por esse aniversário. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Jó, capítulo 42, verso 5. O texto diz assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Esse texto, ele mexe muito comigo, porque Jó, a Bíblia fala no capítulo 1 que ele era um homem justo, piedoso. E é interessante porque ele tinha tal vida com Deus que Satanás o acusa dizendo: olha, Jó só é fiel por causa de tudo que ele vive com o Senhor, de tudo que ele recebe do Senhor. Se o Senhor parasse de fazer, se ele perdesse tudo, ele rejeitaria a sua presença. E aí então Satanás vai trabalhar para que todas as coisas ao redor de Jó comecem a dar errado, a fim de provar a tese dele de que Jó não era um homem tão íntegro e tão justo. E após tudo isso acontecer, Jó permanece fiel e ele mesmo vai falar, ele mesmo vai testemunhar dizendo: olha, antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó é um homem tão sério, tão piedoso, tão temente a Deus, que ele percebe o seu crescimento espiritual, que ele percebe a sua maturidade espiritual, mas ele é tremendamente humilde, porque a Bíblia diz que ele era um homem justo e piedoso, mas em momento algum ele traz isso com orgulho, em momento algum ele se envaidece dessa informação. Pelo contrário, mesmo sendo um homem assim, e mesmo recebendo esse elogio do próprio Deus, ele vai dizer: eu te conhecia de ouvir falar. Se Jó conhecia a Deus de ouvir falar, e o próprio Deus estava dizendo que ele era um homem justo e piedoso, e o próprio Satanás estava interessado em destruir a vida dele, tamanha a piedade desse homem, o que eu e você somos então? O que poderíamos falar? Nós não poderíamos nem dizer que conhecemos a Deus de ouvir falar, porque olha para as nossas vidas. Será que Deus poderia dizer que somos piedosos, que somos homens e mulheres justos? Será que poderíamos receber esse elogio de Deus? Será que Satanás está preocupado com a nossa atuação? Percebe? Mas Jó é humilde, ele fala: olha, antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Isso aqui me ensina que nenhum conhecimento de Deus chegou à sua plenitude. Nenhum homem ou mulher de Deus conheceu a Deus naquilo que se pode conhecer. A revelação de Deus enquanto pessoa, enquanto caráter, ela é progressiva. Quanto mais nós buscarmos, mais nós iremos conhecê-lo. É por isso que Deus está nos chamando para águas mais profundas, para que nós possamos ter mais intimidade, mais comunhão, mais da presença dele. Ou seja, nós não podemos nos acostumar e nem nos acomodar na situação espiritual em que estamos. É possível sim avançar, é possível sim amar mais a Deus e amar mais o próximo, e esse é o desejo do Senhor. Por isso ele diz: bata a porta e ela será aberta, clame e eu responder-te-ei, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Me coloque em primeiro lugar e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Os meus sinais acompanharão aqueles que creem. A palavra do Senhor o tempo todo está nos instigando a um relacionamento de profundidade. Só que muitos de nós sobrevivemos de histórias a respeito de Deus, de testemunhos a respeito de Deus, e não de uma vida com Ele, não de uma relação com Ele. Muitos de nós temos coisas para contar em relação ao que os outros viveram, ao que os outros ouviram, aquilo que os outros viram, mas a questão é: e você? O que você tem escutado de Deus? O que Deus tem mostrado para você? Qual é o nível de conversa que você tem com Ele? Aquilo que Ele está revelando para você, sabe? Jesus revela para ele os segredos do seu coração, porque João era o discípulo amado, era o discípulo que mais tinha intimidade com Jesus. Deus não tem preferidos, Deus tem melhores amigos, aqueles que pagam o preço da relação, aqueles que colocam Ele em primeiro lugar. E eu queria incentivar você a ser essa pessoa com um coração humilde igual Jó, que diz: olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.
Antes eu até contava histórias a respeito dos outros, mas agora eu quero contar histórias a respeito da nossa vivência, da nossa intimidade. Eu quero gerar em você um descontentamento santo para você olhar para a sua vida e pensar que o nível em que você está não é suficiente, que você precisa avançar, que você precisa buscar mais, que você precisa priorizar mais, que você precisa valorizar a presença. A Bíblia diz assim, olha, entra para o teu quarto e fecha a porta e o Pai que te vê no secreto te recompensará. Ou seja, nós não entramos no secreto para ver Deus, mas para que Ele veja a nossa intenção, a nossa motivação e a nossa prioridade. Agora, o texto diz, o Pai que nos vê no secreto nos recompensa no público. Que você possa buscar a presença de Deus e priorizá-lo, porque não tem vida melhor do que essa. Vamos orar nesse sentido? Querido Deus e eterno Pai, nós queremos pedir ao Senhor que nos auxilie com graça e misericórdia e que desperte, Deus, em nós fome, sede e um desejo profundo de te buscar e de cativar mesmo e cultivar essa intimidade com o Senhor. Nos dê fome e sede, por favor, Pai, nos dê fome e sede da Tua presença. Que o Senhor nos incomode com o Teu Espírito Santo, que o Senhor nos ensine a reconhecer a Tua voz, a ouvir a Tua palavra. Nós queremos, ó Pai, viver uma vida que louva e glorifica ao Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima.